Ok, caneca vermelha chinesa, absolutamente. Bom, bem-vindos ao Silk Road Studio, ao estúdio da Rota da Seda na Tailândia. Vai ser meu interconector entre Rússia e China, a partir especialmente do começo do ano. Nas viagens normais entre Rússia e China, eu paro aqui na ida e na volta. E é o centro das Rotas da Seda, depois da minha viagem nas Rotas da Seda e no Xinjiang, e é onde eu pretendo escrever meu próximo livro. E é o ponto de observação ideal para tudo o que acontece na Ásia e na Eurásia, começando pelo que acabou de acontecer um pouco antes dessa nossa conversa, que foi o tão esperado encontro Putin-Xi. Ai, meu Deus, desculpe. Ó, é a loucura, né? O famoso encontro Xi-Trump, para vocês verem como está tudo absolutamente interligado entre os três. Xi-Trump na Coreia do Sul, 1 hora e 40 minutos, o que pode ser interpretado de várias maneiras, bastante razoável, but em relação a vários outros encontros, menos, porque muitos encontros importantes desses têm mais de 2 horas. 1 hora e 40 não é tão mal. O final foi muito interessante. Sorrisos, apertos de mão, nem uma palavra dos dois lados. Aí, passado algumas horas, evidentemente, Trump, com o seu blá 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 costumeiro, a bordo do Air Force One, de volta para os Estados Unidos, e um comunicado chinês bastante polido, otimista, inclusive, muito, muito interessante. Eu selecionei um trecho particularmente relevante desse comunicado, onde os chineses não entraram, evidentemente, em detalhes do que foi teoricamente prometido durante o encontro. Antes do encontro, todos nós sabíamos o que Trump iria, à sua maneira circense espalhafatosa, exigir dos chineses. Basicamente, que os chineses começassem a comprar a soja de novo dos americanos, em prejuízo, por exemplo, de fornecedores como o Brasil, porque Trump não quer perder a sua base eleitoral no Midwest, onde todos cultivam soja. Outra exigência fundamental, que a China parasse de comprar paulatinamente cada vez menos petróleo da Rússia para comprar energia americana, petróleo ou gás de xisto hipervalorizada a preços completamente absurdos. Isso desde o começo já se sabia que era o famoso não, não. Isso certamente os chineses na conversa. Disse Trump depois, a gente não sabe se isso é verdade ou se é mais uma hipérbole, que eles nem falaram no assunto. Se falaram no assunto, a recusa chinesa foi mais do que taxativa, porque isso tem a ver não só com os fundamentos da da parceria estratégica Rússia e China, como é um assunto de segurança nacional da China que cada vez mais quer não depender de fontes de energia do Ocidente, especialmente dos Estados Unidos. E isso interferiria também, por exemplo, no fornecimento de gás do Power of Siberia, que vai ser até o final dessa década, que é um mega contrato de gás que foi finalmente acertado apenas 2, 3 meses atrás. E, evidentemente, o que a China importa do Turcomenistão, do Cazaquistão, dos seus vizinhos na Eurásia. Então, isso desde o começo era uma tática gangsterística de Trump para afugentar os chineses da Rússia. Ridículo. Não, não, não funcionou. E o mais importante, que a China retirasse as restrições para a venda de produtos contendo terras raras
minerais e terras raras chinesas. Vindo, inclusive, do lado chinês, mas não oficialmente. Isso pode ser conversado, ou a partir de agora, talvez alguns minerais e terras raras possam escapar a essas restrições chinesas. E as restrições especialmente a minerais de terras raras que serão usados para a indústria militar e especialmente pelo complexo industrial militar americano. Então, pode-se dizer que em dois dos três pontos principais pode ter havido um início de acordo, um início de conversa. A gente não tem ainda, é muito cedo para ter os detalhes de como isso vai se desenvolver. O mais interessante é que, do ponto de vista chinês, a análise deles, a análise conceitual desse encontro, é otimista. Eles falam. Basicamente, eles imprimem o conceito de metas mútuas, de sucessos mútuos e de prosperidade comum. Tudo isso, traduzindo diretamente do mandarim. É uma tradução imperfeita, mas mais ou menos de acordo com o que eles estão propondo. E um reconhecimento explícito de que o desenvolvimento e o rejuvenescimento da nação chinesa, que é a terminologia oficial em Pequim, para esse processo da China decolando para um novo estágio muito mais sofisticado em relação ao seu desenvolvimento anterior. E o conceito trumpista clássico, Make America Great Again, MAGA, de tornar a América relevante, espetacular, acima de todos, maior potência da história, seja como eles definam, não são exclusivos, mutuamente exclusivos. Isso, veja bem, isso do ponto de vista oficial chinês é enorme. É dizendo basicamente que há margem de manobra para esse diálogo entre as superpotências fluir. Eles mesmos dizem que esse conceito, na verdade, é deles, de sucessos mútuos e prosperidade e comum, é uma abordagem inovativa, uma perspectiva inovativa. Considerando desde que Trump chegou ao poder, o tsunami de tarifas em cima da China e da da ASEAN, da Associação de Países do Oeste da Ásia, dos BRICS, de uma grande parte do sul global, dirigida, mas fundamentalmente contra a China, mesmo numa situação como essa, e depois da resposta chinesa, a primeira resposta, essa quer sanções? Pode botar 1000%. A gente vai continuar fazendo o que a gente está fazendo. E depois dessa diretiva do Ministério do Comércio em relação aos minerais com terras raras, o senso de autoconfiança da China e de que a China não vai ser intimidada por Trump 2.0 é mais do que claro. Então, agora eles podem se dar ao luxo de dizer há margens de manobras se houver uma discussão adulta e legítima, começando pelos dois presidentes. Foi o objetivo dessa reunião na Coreia do Sul. Hoje, eu digo hoje no dia que nós estamos gravando a nossa conversa. Para vocês, será no final da semana no Brasil, depois dessa conversa já ter sido. Nas primeiras 24 horas, sem dúvida, ela vai ser esmiuçada em detalhes, mesmo ninguém tendo os detalhes verdadeiros do que foi, do que estava na mesa discutido entre as duas delegações. Então, o que a China está mais ou menos dizendo? Que baseada nessa sua nova força de desenvolvimento e do processo de rejuvenescimento, baseado na sua autoconfiança, expressa já há meses, desde a primeira ofensiva de Trump 2.0, baseado nas práticas existentes, isso na linguagem dele, práticas deles, chineses, práticas existentes quer dizer como está andando o processo geoeconômico e esse inevitável
a mudança de eixo absolutamente radical da geoeconomia do Ocidente para o Oriente, para a Eurásia como um todo, para o leste da Ásia. E baseado na situação objetiva, mais uma vez, a situação objetiva é a situação objetiva geopolítica, geoeconômica, uma ascensão da China que chegou a um ponto onde quem manda no império do caos. Trump é um mensageiro. Quem manda no império do caos? As elites americanas que a classe dominante oligárquica americana que controla o império do caos e a relação com os vassalos, especialmente, e esse espaço atlanticista, os chineses consideram que, mesmo assim, com a evolução de todo esse processo, os dois lados não necessariamente, veja bem, linguagem deles, não necessariamente podem cair em um jogo de soma zero. Ou seja, qual é a manchete dessa história, do ponto de vista chinês? Dá para conversar se for uma conversação adulta. O que já é um sinal excelente e bastante sofisticado da diplomacia chinesa, que não quer antagonizar os Estados Unidos, não quer esquecer completamente o mercado americano, que ainda é importante, ainda que não seja mais fundamental para a China. O fundamental para a China é o sudeste da Ásia, o leste da Ásia e o sul global. Não é mais o mercado americano. É menos de 12% das exportações chinesas. Ou seja, um detalhe agora. Mas os chineses querem continuar no seu processo de rejuvenescimento, de abertura, o famoso opening up chinês, abertura, cunhado já por Deng Xiaoping no final dos anos 70. Esse processo agora está chegando a um ponto tecnológico e de aperfeiçoamento das instituições internas e de tudo que foi discutido no último plano quinquenal, na semana passada, a conversa que eu tive com vocês e com as outras podcasts e uma coluna que eu publiquei na semana passada sobre os resultados do plano quinquenal. Eles querem que isso se continue em relativa paz, mesmo tendo em vista a demência incontida do Império do Caos sob Trump 2.0, porque é uma luta contra o tempo. Da parte das elites dominantes americanas que estão vendo o seu poder global relativamente desaparecendo em várias partes do planeta, e de Trump, que precisa apresentar algum tipo de sucesso, não só para a sua base eleitoral, mas para o eleitorado americano como um todo, se ele não quiser perder as próximas eleições de midterms, e depois, inclusive, os republicanos perderem a presidência e não haver mais essa continuidade republicana que é o que eles sonham. O pós-Trump, exatamente. Cujos personagens principais possíveis já estão sendo cuidadosamente formatados, inclusive J.D. Vance, que seria o número um favorito para pós-Trump. Os chineses, como eles acompanham a política americana em mínimos detalhes, tudo que acontece, sai um piscar de olhos em Washington, é imediatamente analisado em Pequim. Essa estratégia que é de, digamos, acalmar um pouco a besta. A imagem da besta é uma imagem, digamos, aperfeiçoada talvez nos últimos dias. Vocês sabem que a limusine oficial de Trump o codinome é a besta. Mas a gente pode pensar na besta também como um pombo gigante. Por que um pombo gigante? Isso nos remete a uma imagem que muitos de nós, analistas independentes, usamos já há algum tempo, que é o Império do Caos tentando jogar xadrez com os seus dois, digamos, o par competitivo no mesmo nível deles, que é a Rússia e a China, no tabuleiro geopolítico,
E você sabe que um pombo jogando xadrez, mais cedo ou mais tarde, ele vai chutar o tabuleiro. E é exatamente isso o que a besta, possivelmente reencarnada como este pombo gigante fora de controle e perigoso, está fazendo, mas que não pode ousar fazer justamente contra os dois adversários principais, Rússia e China. E isso nos leva ao grande, gigantesco problema hoje, que é como as elites americanas, que pensavam que o século XX, que foi o século americano, a partir do final da Segunda Guerra Mundial até o final, antes do 11 de setembro. Veja bem, o 11 de setembro, no começo do século XXI, foi já o prenúncio da decadência do Império. Mas a gente está falando ainda do século XX. Essas elites achavam que o século XXI seria um século americano 2.0, perene também, especialmente porque eles botaram todas as suas fichas no começo do novo século, numa guerra contra o Islã, essencialmente, só que eles escolheram o inimigo errado. A confrontação que eles não viram no começo do século e jogaram todo o poder do império, toda a grana do império, trilhões de dólares, numa guerra contra o terror, que era uma guerra de terror, basicamente, contra o inimigo errado. Quando eles perceberam, já era tarde demais, porque isso foi paralelo com a ascensão geoeconômica da China, inexorável, e digamos, o renascimento da Rússia sob Putin, Medvedev e sob Putin novamente. Quando os americanos começaram a acordar, foi no Trump 1.0. Trump 1.0 começou, vocês devem lembrar, no início de 2017. Uma das primeiras medidas em 2018 foi a primeira ofensiva, o tsunami de tarifas contra a China e a demonização do processo industrial chinês, dos tentáculos comerciais chineses pelo mundo, etc. Mas já era tarde. E no caso da Rússia, ainda mais complicado, porque os primeiros anos da operação militar especial, onde houve reveses russos, os russos aprenderam o suficiente para, na sequência, a maneira russa, que é um camaleão caranguejo, mas sempre avançando. Pode ser dois passos para frente, um passo para trás e um passo lateral, mas eles avançam. E hoje, a, essas elites que têm um consciente de inteligência minimamente desenvolvido, elas sabem que a aposta estratégica, que foi uma aposta estratégica no início, fundamentalmente americana, do império e dos vassalos europeus, de impingir uma derrota estratégica contra a Rússia, completamente falida. A derrota estratégica é do Ocidente coletivo. E Trump, agora Trump 2.0, ele está numa posição absolutamente insustentável. Ele tem que ser o administrador da derrota coletiva, especialmente do império. Os vassalos são personagens laterais, menores. O principal é e no caso da OTAN, porque esta é uma guerra fundamentalmente da OTAN contra a Rússia usando o território ucraniano. Mas fundamentalmente e conceitualmente, a derrota estratégica é do Império, porque Maidan, em 2014, foi organizado, financiado, pago e lançado pelo Império durante a administração Obama. Trump diz para todo mundo que essa não é a guerra dele, é a guerra Obama-Biden. Errado, agora é a guerra dele. E ele tem que achar uma saída dessa guerra. É impossível. Então vai haver todo tipo de procrastinação daqui para frente.
E isso não vai retirar os russos de tudo que foi delimitado desde o início da operação militar especial, que do ponto de vista russo vai ter que ser atingido, não importa quanto tempo. Mas essas metas, que vocês conhecem muito bem, que é a desmilitarização não só da Ucrânia, mas da OTAN, e o processo de desnazificação da Ucrânia, que é impedir que haja um governo neonazi, neofascista, subnazi, criptonazi, criptofascista, como vocês quiserem definir, controlados por oligarcas que são todos eles neofascistas em Kiev, vai ter que mudar, vai ter que ter um sistema minimamente civilizado. Então, isso pode durar mais alguns meses, pode durar inclusive mais alguns anos, com um debate que existe já na sociedade russa de quanto tempo mais de guerra, quanto tempo for necessário. E seja que os Estados Unidos possam tentar, uh, até o melhor diplomata do planeta, Sergei Lavrov, já diz abertamente, no final tudo vai ser decidido no campo de batalha. Então essa é a derrota estratégica contra um dos competidores no mesmo nível, Rússia. O caso da China é ainda mais complicado, porque é uma derrota geoeconômica e tecnológica. Então, vocês juntam uma derrota militar com uma derrota geoeconômica, uma derrota tecnológica, isso é o império sendo reduzido a uma escala ínfima, comparado com tudo que aconteceu desde 1945. E no caso da China, mais uma vez, Trump acha que, usando as suas táticas de subgangsters de Nova Jersey, ele vai intimidar os chineses. Mudou completamente. Isso a gente viu desde a primeira ofensiva das tarifas contra a China, o Sudeste da Ásia e grande parte do Sul global, que eram basicamente dirigidas contra a China, e a reação chinesa dizendo: não, nós não vamos nos dobrar a nada. E, enquanto isso, os chineses continuam, como a gente viu no plano, nas discussões do plano quinquenal, que vai ser adotado no ano que vem, em março do ano que vem, mas tudo já foi debatido, redigido, debatido, colocado para os delegados, isso vai ser ruminado, aperfeiçoado e vai ser finalmente aprovado em março do ano que vem. Vão continuar fazendo o que eles estavam fazendo antes, que é o quê? Uma sucessão de planos quinquenais planejando o desenvolvimento sustentável da China a longo prazo, em detalhes, sem passando por cima de qualquer interferência imperial vinda diretamente do império. Ou seja, esse encontro de hoje é o substrato desse encontro Trump-Xi é Trump talvez tomando uma lição de história e de paciência dos chineses e tendo que calibrar esses seus acessos temperamentais e de volatilidade extrema contra os chineses, porque isso não vai alterar não só a paisagem geopolítica, quanto geoeconômica. O que aconteceu antes do encontro na Coreia do Sul, Trump-Xi, foi tão importante quanto o encontro, que foi a cúpula da ASEAN aqui nos meus vizinhos do Sul, na Malásia, onde teve várias decisões super importantes a longo prazo. Evidentemente, vocês não vão ver nada disso discutido na mídia hegemônica ocidental. Só dois pontos fundamentais. Ah, em Kuala Lumpur, na cúpula da ASEAN, são várias cúpulas juntas. Não só a cúpula dos 10 do Sudeste da Ásia, agora 11 com a entrada de Timor-Leste. Congratulações aos nossos amigos de Timor-Leste. Mas uma das cúpulas é o que é definido como ASEAN mais 3. É ASEAN mais China, Japão, Coreia do Sul. Veja bem, Japão e Coreia do Sul
seduzidos non-stop pelo império para adotar uma atitude mais anti-chinesa. Mas o que acontece quando sentam na mesma mesa os três, Japão, Coreia do Sul e China, com os 11 da ASEAN, e eles discutem entre eles? Eles resolveram eh, dar um upgrade seríssimo ao acordo de livre comércio que eles têm. Ou seja, isso representa mais investimentos entrecruzados entre esses três, os dois do Nordeste da Ásia, Japão e Coreia do Sul, os 11 do Sudeste da Ásia e a China. Que é algo que a gente vê claramente, por exemplo, aqui na Tailândia, na Malásia, na Indonésia, inclusive nos menores, como Laos, e Camboja, por exemplo. Eles discutiram tarifas. Nada disso, e isso das tarifas não foi discutido sutilmente entre eles e não vazou. O que não vazou foi as estratégias que eles vão usar, já estão usando e vão usar cada vez mais a partir de agora, para lidar com o tsunami de tarifas de Trump. Que entre os principais do Sudeste da Ásia está entre 19% e 20%, que é bastante. Não é tão horrível quanto, por exemplo, Laos, Camboja e Myanmar, onde as tarifas são 40%. A Malásia, com o primeiro-ministro Anwar Ibrahim, que é um diplomata absolutamente extraordinário, que na cúpula dos BRICS no Rio convidou Lula pessoalmente a vir à cúpula da ASEAN. Lula terá aprendido muito com como a ASEAN usa a sua centralidade, que é o conceito básico deles, centralidade, para resolver disputas internas e para resolver a relação deles com os grandes, não só China, Japão e Coreia do Sul, mas com os americanos também. Anwar tratou Trump com as regalias de praxe, sorrisos, teoricamente fizeram um acordo sobre terras raras que é muito vago, mas eles tinham que dar várias cenourinhas e várias peras e maçãs para o rei da selva, para o pombo gigante, para pelo menos aplacá-lo um pouco. E isso, o pessoal do Sudeste da Ásia, com culturas milenares, graça, sofisticação, eles são impagáveis nesse aspecto. Outro ponto super importante foi no dia seguinte desse encontro do Sudeste da Ásia com os três, China, Japão e Coreia do Sul. Todos esses, mais, por exemplo, a Austrália e a Nova Zelândia, por exemplo, eles fazem parte do maior bloco comercial do planeta, basicamente, que é o RCEP, que é o Acordo Regional de Cooperação Econômica. O que eles fizeram? Deram um upgrade para eles também, em termos da cooperação econômica entre o leste da Ásia inteiro, indo inclusive para a Oceania, Austrália e Nova Zelândia. Ou seja, todas essas discussões principais em Kuala Lumpur, envolvendo o Sudeste da Ásia e os seus parceiros da Ásia, é no sentido de estamos cada vez mais interligados economicamente. Isso pressupõe o quê? Não tem como alijar a China desse processo. Pelo contrário, a China é um dos líderes desse processo. Ao mesmo tempo, eles sabem que eles têm que jogar com o grande pombo que pode ficar fora do controle sem ninguém esperar. Ou seja, tudo isso, por exemplo, outro detalhe que foi simultâneo à cúpula em Kuala Lumpur. A China, oficialmente, proclamou que vai proteger companhias russas no valor de mais de US$ 1 trilhão, incluindo os Sberbank, que é o maior banco russo, a Rosneft e a Lukoil, que foram taxadas por Trump, em uma guerra potencial, chegando quase a uma guerra quente entre Rússia e OTAN.
Não poderia ser mais explícito do que isso. Por quê? Porque Putin e Xi assinaram como lei um acordo de proteção mútua de investimentos. So, isso está no mais alto nível da parceria estratégica China e Rússia. Ou seja, quando os americanos perceberem que isso está em andamento, já vai ser tarde demais, porque agora já está impresso em lei. E os europeus, os euro-chihuahuas, quando perceberem também, ou quando isso for parar na capa do Financial Times, que é um patético jornalzinho dos globalistas hoje, quando já foi um grande jornal há 40 anos, há 30, 40 anos atrás, é outra história. Bom, isso nos remete mais uma vez aí indo além do encontro no começo da semana em Kuala Lumpur, do Sudeste da Ásia com os partners e do encontro pessoal Trump-Xi na Coreia do Sul, para o pombo gigante fora do controle chutando o tabuleiro geopolítico. Ou seja, isso nos leva ao grande perigo para o sul global como um todo. Não só, evidentemente, para membros dos BRICS, membros da Organização de Cooperação de Xangai, a maior parte do sul global, a América Latina, África, etc. A metodologia das guerras, das revoluções coloridas, agora tomou um upgrade também. Ela é devastadora. E muita gente, pelo sul global inteiro, ainda não está prestando atenções nas ramificações aterrorizantes dessa metodologia de revoluções coloridas e do pombo gigante perigosíssimo, como uma besta fera perigosa, capaz de atacar onde for, onde ele enxergar uma presa. Então, a presa pode ser, por exemplo, a Venezuela ou a Colômbia. A presa pode ser alguns dos países mais fracos da Ásia. A presa pode até ser, inclusive, o Brasil. E o Brasil é a presa principal do ponto de vista dos BRICS. Isso é o X da questão. Esse encontro, teoricamente, bastante de uma atmosfera até. Ou seja, uma atmosfera relativamente normal entre Trump e Lula, que isso não engane ninguém. O Brasil é um alvo principal entre os BRICS, sim, muito mais, inclusive, do que a Indonésia, mais do que a Índia. A Índia é bem mais complicada, porque a gente precisaria de 10 Pepes cafés para explicar o vai e vem das elites indianas em relação ao seu complexo de inferioridade vis-à-vis os anglo-americanos, especialmente os anglos. E o sonho deles de serem líderes do sul global, quando não são, os verdadeiros líderes do sul global são a China, e soberania indiana em relação às suas decisões de política externa, que eles não têm. Ou seja, qual é o plano do poder hegemônico no momento? A gente pode dizer essencialmente que eles querem comprar um pouco de tempo. Porque para jogar essa estratégia global voraz, liderada por Trump, comendo uma quantidade infinita de Big Macs com batatas fritas, ele quer tudo, literalmente. Ele quer dominar setores nos dois hemisférios, em todos os continentes, sem fronteiras e continuar exercendo hegemonia. Como é que eles vão conseguir fazer isso? Eles não vão conseguir fazer. O que eles pensam que eles podem fazer é todas as tentativas que eles estão usando até agora de conter ou diminuir a China não estão funcionando. Então, eles estão tomando um tapa da realidade geopolítica e geoeconômica. Todas as tentativas de
mesma coisa, conter ou diminuir a Rússia, não estão funcionando. Eles estão tomando um tapa não só da realidade no terreno na Ucrânia, como da diplomacia russa, que é que cada vez mais constrói uma rede internacional invejável de parceiros e de governos e de populações que apoiam a visão russa do que deve acontecer nas relações internacionais daqui para frente. Império, não vão desistir de uma operação de câmbio de regime no Irã. Pode ser câmbio de regime direto, revolução colorida, mix de tudo, como é que chama? Bribes, como é que chama? Corrupção, mutreta, seja o que for. Não vão desistir de destruir o legado da Revolução Bolivariana na Venezuela e, mais uma vez, câmbio de regime na Venezuela. E tomar a Venezuela. E tomar as reservas imensas de energia e de tudo que a Venezuela tem. Querem virar a Colômbia de ponta cabeça, se possível. Não vão desistir. Querem quebrar o México a curto, médio e longo prazo. Não vão desistir. Querem retorcer e imobilizar o Canadá. Não vão desistir. Na Ásia, aqui, o que eles estão querendo fazer? Eles gostariam muito de juntar Coreia do Sul, Japão, Filipinas, Austrália e Nova Zelândia numa espécie de OTAN do Pacífico. Tem seríssimos problemas, especialmente porque Japão e Coreia do Sul olham em volta e falam: não, nós não queremos ser massa de manobra do império. Estão tentando incluir a Índia. No momento, até o momento, está. O desastre é absolutamente inominável. Não está acontecendo. Ou seja, qual é a lógica interna desse império guiado pelo pombo gigante fora de controle? Eles são masters de inventar conflitos e conflagrações. Eles são masters do império do caos. Eles são o império do caos. Muitos de vocês devem lembrar o meu livro de 2014, que eu lancei em Pequim, inclusive. O título é O Império do Caos. Eles trabalham, eles não necessariamente instilam o caos diretamente, eles usam atores por procuração ou atores encomendados, pagos, alugados, incluindo terrorismo. E quando terroristas têm sucesso, eles são normalizados. O exemplo mais avassalador para todos vocês é a normalização do ex-cortador de cabeças ISIS Al-Qaeda na Síria, normalizado indo para as Nações Unidas e elogiado por Donald Trump. Então, é assim que a política de poder funciona. Power politics. A política de poder funciona assim. É absolutamente cruel. Não tem nada de ideológico. É poder puro, seja como for. E a impossibilidade absoluta de perder esse poder puro, que é o que está em andamento já no planeta inteiro. Então, recapitulando, quais são os alvos principais do Império do Caos e deste pombo, rei da selva, chutando o tabuleiro, sem prestar a mínima atenção para seja qual for a regra, seja qual for o princípio de lei internacional. BRICS, primeiro de todos, especialmente o Brasil. Organização de Cooperação de Xangai, por exemplo, um exemplo. Trump chamou para Washington, pessoalmente, para certamente usar uma técnica mafiosa de sedução, os 5 da Ásia Central. Os 5 stands da Ásia Central. Ou seja, ele quer desmembrar a Organização de Cooperação de Xangai por dentro. A Rússia e a China vão estar prestando muita atenção ao desenvolvimento desse processo. Rússia e China, a gente sabe que, do ponto de vista do império, nada que eles fizerem vai abalar os dois processos
paralelos de Rússia e China, e muito menos a aliança estratégica, parceria estratégica Rússia e China. Então, entre os alvos principais, BRICS, Organização de Cooperação de Xangai, recapitulando, Irã, Hezbollah, Venezuela, Nicarágua, Cuba e, num nicho fundamental por si próprio, como uma grande nação do Atlântico Sul e do Sul Global e membro dos BRICS, o Brasil. Então, o que que eles vão fazer entre o próximo ano, um ano e meio, no máximo dois? Eles vão usar, eles precisam ampliar cada vez mais o raio de ação e o staff da CIA, da Agência de Segurança, National Security Agency, da Agência de Segurança Nacional, quadros de mercenários, especialmente, são facilmente recrutáveis a peso de ouro. Chefes de bases americanas espalhados pelo mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, aqui na Tailândia, no norte da Tailândia, em Chiang Mai, não muito distante da fronteira com Laos ou mesmo com a China, o- eles estão construindo um dos maiores consulados americanos do planeta. Para quê? Porque é do lado da China, justamente. É para ficar vigiando o que acontece aqui no sudeste da Ásia e vigiando basicamente a China. Ou seja, justamente chefes de estações da CIA e chefes de bases americanas pelo planeta inteiro. Precisa contratar essa gente e muitos deles precisam ser formados ou reformados. Eles precisam do que a gente chama de ativos humanos e, evidentemente, muita gente corrupta para trabalhar com eles e corruptos localizados em diversos países. Isso já está andando. Uh, Pode-se dizer que está numa escala ainda não gigantesca, mas já está andando. E isso vai demorar, no máximo, entre um ano e meio a 2 anos para eles terem todo mundo e todos os corruptos que precisa e todas as malas de dinheiro necessárias para corromper países inteiros em sequência. Ou seja, é para onde a gente está indo entre 2026 e 2027 em uma sucessão de revoluções coloridas, uma sucessão possível de câmbios de regime, guerras híbridas de baixa intensidade e algumas delas podendo chegar até a alta intensidade. Ou seja, quem são os personagens principais dessa história? Não é só o Império do Caos per se e as elites, verdadeiras elites do Império do Caos, que promovem essa desestabilização planetária para tentar, pelo menos, segurar o declínio inevitável do Império. Os comparsas principais, como nós sabemos, são o Reino Unido e o eixo sionista. E não devem ser subestimados, nunca. Porque onde eles vão, sangue escorre. Onde o poder hegemônico vai com esses seus asseclas, garantia de que vai jorrar sangue. Mais uma vez, isso é poder, é, é controle do outro, no sentido do Lévi-Strauss. O outro, seja qual for o outro, que é, por definição, inferior ao excepcionalismo americano. Controlar tudo, controlar especialmente recursos naturais. O Brasil preste muita atenção. Controlar processos e controlar resultados finais, seja onde for o continente. E nada disso tem a ver com ideologia. É a definição mais brutal e direta desse processo é uma avidez psicopática.
a definição mais simples possível. Então, a conclusão para todos nós, no sul global especialmente, e a China se considera. É complicada essa história. Eles se consideram um dos líderes do sul global e eles se consideram uma nação do sul global, embora eles sejam, por paridade de poder de compra, a economia a economia número um do planeta. Mas isso é aquele jogo de equilíbrio sofisticado chinês, onde eles querem manter nos olhos do sul global esse papel e essa liderança de que nós estamos tentando ajudar vocês todos, vamos fazer o possível para ajudar o máximo de vocês todos. Vocês podem aprender muito com o que nós aprendemos no nosso processo de desenvolvimento. Ou seja, voltando ao pombo, o grande pombo chutando o tabuleiro desmesurado e voraz. Ele não está morto, muito pelo contrário, ele não está nem ferido. Ele está, a partir de agora, rondando o planeta sem parar, identificando presas, seja onde for. E é muito difícil escapar do ataque dessa besta fora do controle. Bom, eu não queria terminar num clima tão apocalíptico como esse, mas eu tento passar para vocês a realidade. A gente começou falando de tudo de auspicioso que aconteceu na ASA essa semana, inclusive a possibilidade que esse tenha sido um encontro de adultos entre Trump e Xi, mas o principal é todos nós sabermos qual é a estratégia não tão oculta assim de quem manda no império e do desespero dessas elites quando eles veem que eles vão ter que encaixar duas derrotas estratégicas ao mesmo tempo. A derrota militar em relação à Rússia na Ucrânia e a derrota comercial, tarifária e geoeconômica e até mesmo tecnológica daqui a até antes do final dessa década em relação à China. Bom, muito obrigado a vocês todos, daqui do Estúdio das Rotas da Seda. Eu espero que tudo isso sirva como motivo de reflexão aprofundada para vocês todos, inclusive, incluindo especialmente o que vocês podem pegar dessa análise e aplicar à situação do Brasil e da América Latina. Mas voltando a uma velha imagem, vai ficar cada vez mais heavy metal. E isso me leva, no final, pelo menos para a gente deixar num ângulo um pouco mais jocoso, vocês viram que a Rússia, praticamente na sequência, né? No total, foi em menos de um ano. Primeiro, eles anunciaram o Oreshnik, que foi testado na prática já. Hipersônico, não interceptável de maneira nenhuma. Brutal, letal. Alguns dias atrás, eles anunciaram o Burevestnik. Burevestnik é sensacional, porque a tradução bastante aproximada do russo para o inglês dá Stormbringer. É quem está trazendo uma tempestade. Stormbringer é o título de um LP do Deep Purple. Não é uma maravilha? Por quê? Vários cientistas soviéticos durante os anos 70 e indo para os anos 80 também, eles eram enormes fãs do Deep Purple. Então, Burevestnik sendo desenvolvido como um título de um LP do Deep Purple, é de uma delícia transcultural inimaginável. Mesma coisa. Mais um recado para os Eurochihuahuas e para o Oeste fragmentado. Quer brincar com a gente? Olha o nosso novo míssil. E logo na sequência,
começo dessa semana, finalmente Putin diretamente diz que os testes, o Poseidon, desculpe. O presidente Putin anunciou diretamente o teste que deu mais do que certo do, na verdade, é um torpedo subaquático absolutamente devastador, o Poseidon. E propulsão nuclear, é, 20 metros com 100 toneladas, não é um monstro, mas é capaz de mergulhar a mais de 1.000 metros de profundidade, o que é excelente, indetectável, muito importante, e capaz, por exemplo, de atacar litorais inimigos usando a sua carga nuclear e, mais do que isso, provocando um tsunami radioativo. Bom, em termos de potencial destrutivo, isso foi comentado por analistas militares em detalhe, é muito superior ao Sarmat, que é o maior míssil balístico intercontinental da Rússia. Bom, em menos de um ano, a Rússia revelou o hipersônico Oreshnik, ou seja, no campo de batalha, vocês querem falar sério, lança-se um Oreshnik e silêncio total. O Burevestnik, que é um míssil nuclear, um míssil de cruzeiro nuclear com justamente alcance ilimitado, ele pode ficar voando por uma eternidade até vir um comando e aí ele ataca e silêncio total. E o Poseidon, que torna os oceanos inteiros, sistemas silenciosos de um ataque nuclear aquático. Conclusão: esses Eurochihuahuas, o Ocidente fragmentado e ainda alguns componentes do complexo industrial militar em Washington, eles ainda acham que eles são capazes de lançar uma guerra contra a Rússia e ter algum tipo de sucesso. Encerro o caso por aqui. Bom, então esse final é mais uma chamada da realidade, no caso vindo da Rússia, que vocês podem ler como complementar à chamada da realidade vindo da China, conversando com o presidente dos Estados Unidos. Ele não, evidentemente, como é a sua personalidade de ficar apregoando tudo o tempo todo, ele vai ser obrigado a se acalmar. Mas, vindo da Rússia e da China, o Império do Caos agora vai ter que pensar duas vezes em antagonizá-los. E esse é o perigo, porque ele vai continuar antagonizando cada vez mais o sul global inteiro. Muito obrigado a vocês. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Inscrevam-se no canal, não esqueçam. Tchau, tchau. Obrigado.